Olá, estudantes! Dando continuidade à nossa playlist de questões que caíram na SPSEC AMAN, temos essa questãozinha aqui de 2021 que fala o seguinte: dois blocos A e B, livres da ação de quaisquer forças externas, movem-se separadamente em um plano horizontal cujo piso é perfeitamente liso, sem atrito, antes da colisão. Então ele está falando dessa situação aqui. Eu acho que isso aqui é uma visão de cima, né? Como se fosse, sei lá, uma imagem de um drone, por exemplo, né? Filmando. Pela descrição, acho que é isso aqui mesmo. O bloco A tem massa de 1 kg, move-se com essa velocidade no eixo Y, na direção do eixo Y, no sentido indicado. Então está aqui. No bloco B tem massa de 1 kg também, tem essa velocidade, mas está fazendo esse ângulo com o eixo Y aqui, no sentido indicado. Então está aqui. Após a colisão, movimentam-se juntos em um outro piso, né? Então, se eles se movimentam juntos, já caracteriza uma colisão inelástica aqui. Só que agora está rugoso, né? Essa superfície aqui está rugosa. Então, tem atrito, né? E ele fala exatamente quanto fala esse coeficiente de atrito, 0,1, conforme o desenho abaixo. O conjunto dos blocos A e B, agora unidos, percorreu até parar a distância d. Bom, antes de fazer qualquer coisa, quem já acompanha aqui meus vídeos sabe, né, da primeira dica que eu geralmente dou. A questão começou a falar dados demais, façam um levantamento desses dados no cantinho, tá certo? Assim vocês vão ter uma preocupação a menos, já deixa tudo organizadinho aqui, tá certo? E vocês focam a atenção de vocês em outras coisas aqui. E é isso que eu vou fazer aqui, vou fazer um levantamento de dados. Bom, então tá aqui, eu fiz o levantamento de dados, sendo que esses três últimos dados aqui vieram no próprio enunciado. É porque quando eu fui copiar o enunciado aqui eu não botei, mas essas três últimas informações aqui vêm do enunciado. Então vamos tentar entender o que a questão está falando. A questão diz que esses dois blocos vinham aqui livremente, colidiram aqui nesse ponto e seguiram juntos até parar. E ele quer saber que distância foi essa. Isso daqui teoricamente se resolve de uma maneira muito simples. É só a gente usar o teorema trabalho-energia, tá bom? Teorema trabalho-energia, onde o trabalho vai ser o trabalho da força de atrito, né? Já que ele falou que tem um coeficiente aqui, ó, falando que a superfície é rugosa, então é o trabalho da força de atrito, que é um trabalho negativo e é um trabalho dissipativo. O meu problema, na verdade, é outro. O problema é o seguinte, é que já que ele deu um eixo aqui de comparação para a gente ter uma orientação, e já que aqui está fazendo um ângulo, isso me obriga então a usar decomposição vetorial. Porque vejam bem, se eu pegar essa velocidade aqui, ó, essa velocidade aqui, se eu chamar de velocidade resultante, por exemplo, ela na verdade é a projeção de outras duas velocidades. Então eu vou ter aqui uma velocidade no eixo y, no eixo x, aliás, tá? Uma velocidade no eixo x, e eu vou ter uma velocidade também no eixo y, vy. Então elas são, na verdade, projeções dessa resultante aqui. Então, se eu for voltar aqui o meu esquema para antes da colisão, repare que eu estou fazendo a questão de maneira reversa, tá? Estou começando pelo fim. Então, se eu for voltar para cá, eu vou chegar exatamente no bloco B. Repare que o bloco A ele só tem velocidade na vertical aqui antes da colisão. Mas o B não, ele tem uma velocidade aqui, ó, que está na transversal. Então, ela também tem uma projeção. Ela tem uma projeção para cá, uma projeção para cá e uma projeção na horizontal. Esse cara aqui é o VY, esse cara aqui é o VX. Esse ângulo aqui, ó, também é 60 graus, tá? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou decompor essas duas velocidades aqui. Se eu for decompor, o Vx vai ser o V vezes o seno de 60, tá certo? O Vx é o V, então o Vx vai ser o quê? O V no caso de B, tá? E o VB aqui, ó, nos dados, ó, vale 2. Então vai ficar 2 vezes o seno de 60. Seno de 60, olha aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2. Então, esse Vx, tá? Isso aqui é um x. Isso aqui vale raiz de 3 metros por segundo. Então, já sei quanto vale essa velocidadezinha aqui, ó, Vx. Agora falta saber essa Vy. Deixa eu trocar a cor da caneta, só para não misturar. Então, Vy vai ser quem? Vai ser V vezes o cosseno do ângulo, tá? No caso 60 graus. Então Vy vai ser o que? Vai ser essa velocidadezinha aqui, ó, 2 de novo, tá? 2, que vai multiplicar o cosseno de 60. O cosseno de 60 vale 1 sobre 2. Então tá aqui, ó, 1 sobre 2. Tá certo? Simplificando isso daqui, eu vou ter que Vy
Vy vale 1 metro por segundo. Então já sei quanto vale essas projeções aqui, tá? Já sei que isso aqui então vale raiz de 3 e isso aqui vale 1. Agora, por que eu fiz isso aqui? Por que eu precisei fazer essa decomposição aqui? Porque eu vou usar a conservação do momento linear. Como assim a conservação do momento linear? Vejam bem, se por acaso eu tenho essa projeção aqui, ó, reparem que esse cara aqui, ele se movendo para a horizontal, na direção horizontal, ele também se move na direção horizontal aqui. Então eu posso comparar essa direção com essa direção. Eu também posso comparar essas velocidades verticais, ó, com essa velocidade vertical. E assim eu posso descobrir essas velocidades aqui. Descobrindo essas duas velocidades, eu vou poder descobrir VR. Descobrindo VR, aí matou a questão, é só jogar no teorema trabalho-energia. Então vamos fazer isso, né? Vamos seguir o passo a passo aqui. Então eu vou fazer primeiro a conservação do momento aqui nesse eixo horizontal aqui, tá certo? Lembrando que o A, olha aqui, ó, o A ele não se move na horizontal. Então eu vou considerar apenas o bloco B e esse conjunto aqui no eixo X. Então para X eu vou ter que a conservação do momento linear vai ser aqui para a massa do bloco B, a velocidade do B no eixo X, e sabendo que é uma colisão inelástica, então eu vou ter o que? Vou ter a soma das massas, A mais B, vezes esse Vx aqui. Esse Vx aqui, ó, é esse Vx aqui, tá certo? Que o mouse está mostrando. Esse é o cara que eu vou calcular. Reparem que todo o resto eu tenho. Quer ver, ó? A massa de B está aqui, vale 1. Esse cara aqui, Vbx, está aqui, raiz de 3. Certo? A gente acabou de calcular. Aqui vai ser 1 mais 1 Vx. Então como é que vai ficar isso aqui? Isso aqui vai ficar 2, né? E o 2 vai passar dividindo. Então meu Vx vale raiz de 3 sobre 2 metros por segundo. Então esse aqui é o valor desta velocidade aqui, ó, horizontal. Agora vamos para esta velocidade vertical aqui, tá certo? Bom, então agora eu estou considerando na vertical, tá certo? Olha, aqui o B e aqui o A. Reparem que o A ele também tem uma velocidade vertical, tá certo? Então eu não posso ignorar isso. Então se eu for fazer aqui uma conservação no momento, ó, MA mais VA mais MB vezes VB no eixo Y é igual a, após a colisão eu vou ter MA mais MB vezes VY. E reparem que eu tenho todas essas informações, só falta exatamente esse cara aqui. Então vamos substituir. MA vale 1, VA vale 1, aqui vai ficar MB que vale 1 também, VBY nós também calculamos que vale 1, então está aqui 1. Aqui do outro lado vai ficar 1 mais 1 VY. Então isso daqui vai dar 2, né? Isso aqui também vai dar 2. E simplificando isso daqui, eu vou ter que vale 1, né? Então VY vale 1 metro por segundo. Lembrando, esse VY é este VY aqui. Então agora que eu já sei quanto vale esse cara aqui, né? Que está aqui, ó, o resultado. E eu já sei quanto vale esse VY, o que é que eu devo fazer para descobrir essa velocidade resultante? Eu devo usar o teorema de Pitágoras, né? E é isso que eu vou fazer agora. Só que eu vou ter que arrastar um pouco mais para cá, tá? Ter que arrastar um pouco para cá. Tá, aqui tá bom. Bom, então aqui o VR, na verdade, será o que? Vai ser... Deixa eu olhar aqui o resultado que eu já esqueci. Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Mais 1. Sendo que se for o teorema de Pitágoras, então toda essa galera aqui, ó, vai ter que estar ao quadrado. Então, resolvendo isso daqui, eu vou ter que meu VR vai ser exatamente isso daqui, vai sair do radical, né? Isso aqui vai virar 3, 4, mais 1. Resolvendo isso daqui, eu vou ter que fazer um MMC. Tirando a raiz quadrada, eu vou ter 7 quartos, né? Acho que é isso mesmo, 7 sobre 4. Então, 7 sobre 4 metros por segundo. Bom, já sei quanto vale o meu VR. Eu vou até botar circular de verde, já que eu botei esse cara de verde aqui em cima, né? Tá aqui, ó, de verde. Então, esse 7 sobre 4 é esse cara aqui, ó, esse vetor aqui. Agora que eu já sei dessa informação, agora sim eu posso fazer o que eu queria ter feito no início, né? Que é o teorema trabalho-energia. Então, deixa eu separar aqui, deixa eu trocar a cor.
Então o teorema trabalho-energia me fala exatamente isso daqui, ó, variação da energia cinética. Lembrando que esse trabalho, que trabalho é esse? Trabalho da força de atrito. Lembrem-se que a questão falou que é uma superfície rugosa, tá? Então o trabalho da força de atrito, qualquer trabalho é o que? É força vezes deslocamento. No caso aqui é força de atrito vezes o deslocamento. Aqui no caso vai ser o seguinte, aqui no caso vai ser a variação da energia cinética. Eu tenho a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Vocês concordam comigo que quando o corpo terminar de se mover, ele não vai ter energia cinética, né? Então esse cara aqui, ó, vai a zero. Esse cara aqui vai a zero. Tá bom? E também um outro detalhe aqui é que esse trabalho aqui é negativo, tá bom? É um trabalho dissipativo isso daqui. Então, abrindo essa conta aqui, eu já vou logo me livrar desse menos e desse menos aqui, tá? Já que se eu for interagir eles dois vai dar um positivo, né? Menos com menos dá mais. A minha força de atrito vai ser o coeficiente de atrito, no caso aqui cinético, tá? Já que está em movimento, vezes a força normal. A força normal aqui, no caso, ela tem o mesmo módulo que a força peso, tá? Módulo. Força peso é o quê? Força peso é massa vezes gravidade. Porém, essa massa aqui a gente vai ter que lembrar que são esses dois blocos juntos aqui, ó, tá? A mais B. Então, no lugar de M, né, eu vou ter que colocar MA mais MB. E eu vou colocar exatamente aqui, ó, massa MA mais MB vezes a gravidade. E eu vou repetir o resto, distância. Aqui no caso eu vou colocar o seguinte, a energia cinética também é a mesma coisa, tá? MA mais MB. Porque a equação da energia cinética é simplesmente o que? Massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Mas essa massa também temos que lembrar que é A mais B. Então tá aqui, ó, massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Que velocidade é essa? É exatamente esta velocidade que está aqui em verde. Tá bom? Esta velocidade é esta velocidade aqui que nós acabamos de calcular. Então eu vou substituir aqui, lembrando que todos esses valores eu já tenho aqui nos dados. Ó. Vou até deixar aqui fácil os dados, para a gente poder colar aqui, ó. Coeficiente de atrito 0,1. Aqui vai ser 1 mais 1. Gravidade 10. A distância eu vou calcular ainda. Aqui vai ser 1 mais 1. Essa velocidade nós calculamos aqui, ó, 7 sobre 4. Isso vai ter que estar 7 sobre 4, isso vai ter que estar elevado ao quadrado. E aqui, ó, dividido por 2. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu só vou multiplicar todo mundo, tá? Isso daqui vai dar 0,1 vezes 20, né? 20D. Isso daqui vai dar 2, que multiplica 49 sobre 16. Isso aqui dividido por 2. Eu vou simplificar também, para arrastar um pouco mais para cá. Passando essa galera, então, eu vou ter o D que vai multiplicar 49, 16, aqui vai passar 0,1 vezes 20, isso aqui vai dar mais ou menos 0,875, 76, 75 por aí. Deixa eu dar uma circulada aqui, para garantir logo. Então, basicamente significa o seguinte, esta distância aqui é esta distância aqui, ó. Desde o momento da colisão até o momento que eles param, tá? É essa distância aqui, tá bom? Deixa eu ver qual é a letra. Letra D, né? Então tá aqui, ó, letra D de dado. Deixa eu logo marcar ela. Deixa eu dar um zoom out aqui para vocês olharem a questão toda, tá? Acho que dá para ver a questão toda, né? Pronto, então tá aqui a resolução, beleza, galera? Eu espero que tenham entendido, eu espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, postem aqui nos comentários, tá certo? De preferência citando o minuto exato da sua dúvida, que isso me ajuda a ajudar vocês. Ok? Então até a próxima e bons estudos!